Olá você, boa noite, bem-vindo novamente ao Radar 86, bem-vindo ao nosso programa É ou Não É. A gente agradece mais uma vez a você que está nos acompanhando aqui no nosso canal. Bom, hoje, para ser bem breve, para a gente discutir bem, o nosso programa vai se voltar à discussão da reforma da Previdência. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente acredita que há uma lacuna deixada aí, tanto pela ala governista quanto a ala oposicionista, e a gente encontrou e sabe dessa lacuna para que você possa tomar partido, para você ser contra ou para você ser a favor. Então, entendendo isso, nós convidamos o professor Márcio Braz para vir discutir conosco aqui no nosso programa de hoje, tá bom? Então, o programa de hoje ele vai ser exclusivamente sobre a reforma da Previdência. Fora isso, o que a gente quer pedir a você? Quer pedir para você se inscrever, para você curtir, para você comentar, para você compartilhar com os amigos, porque é importantíssimo para a gente ter a sua audiência. O canal, ele só existe se tiver você aí do lado. Então, se você estiver fazendo todas essas atividades que se torna clichê, porque todo mundo que está aqui no YouTube pede isso, a gente com certeza tem como se empolgar e, claro, levar mais conteúdo, mais discussão a você, tá bom? Então, aquele tradicional roda a vinheta, daqui a pouco a gente volta para discutir melhor sobre a reforma da Previdência. De volta com o É ou Não É de hoje, a gente está recebendo o professor Márcio Braz. Professor, muito obrigado pela sua vinda. A sua vinda é importantíssima porque, como eu disse na introdução, a gente encontra uma lacuna e tanto aí nessa proposta que eu acho que é importantíssima para o Brasil. Seja quem concorde ou seja quem discorde, mas é importante a gente discutir e é importante a gente levar isso para a população, para que a população entenda. Mas antes de qualquer coisa, eu quero lhe perguntar, esta reforma que está aí, ela é boa ou ruim? Eu não quero nem saber a importância dela primeiro, eu quero saber se ela é boa ou ruim para a população. Tem aspectos positivos, tem aspectos negativos que precisam ser discutidos. O fundamental é que ela é necessária. Há 2, 3 anos atrás, o país se viu envolvido numa discussão muito grande sobre a PEC 241, que limitava os gastos de governo como instrumento para que se conseguisse o equilíbrio das contas públicas. Foi a famosa PEC do teto. Ou a PEC da maldade. A PEC da maldade, exatamente, o Biraci. E já se dizia naquele momento que a reforma da Previdência era necessária, porque a Previdência é responsável por mais de 50% dos gastos da União. Então não tem como você equilibrar as contas públicas sem mexer na Previdência. Enquanto o déficit previdenciário, que esse ano a projeção é de 286 milhões, se não me falha a memória, você não vai conseguir, se você não mexe nisso, você não consegue o equilíbrio fiscal. Não tem como. Tá? Então, por um lado, a reforma da Previdência é necessária para que se consiga o equilíbrio das contas públicas. Outro determinante da necessidade é o envelhecimento da população. Ora, Pedro, você tem, na medida em que a perspectiva de vida vai aumentando, passou de 62 anos para 73, de 80 para cá, na medida que a perspectiva de vida vai aumentando, você tem um contingente de pessoas cada vez menor em relação, pagando a contribuição, em relação àqueles que recebem. Então, não tem jeito. Um dia a conta não fecha. A conta não vai fechar mais. Professor Márcio, seria mais ou menos como
foi a bolha financeira da crise de 2008, por exemplo. Você deu muito crédito fácil, o governo estimulou o consumo, pegava um dinheiro mais caro, emprestava mais barato. Chegou uma época que a conta não deu para fechar e nós entramos em uma crise econômica. A crise da Previdência tem outra dinâmica, tem outra consequência, mas seria a mesma lógica, um sistema que está ficando insustentável, que o setor público, que os cofres públicos não estão podendo arcar. Seria essa a lógica para tornar... Não tenho nem dúvida de que o sistema se torne insustentável ao longo do tempo. E isso era previsível. Tanto que há quantos anos se discute a necessidade de reforma da Previdência? Agora, a pergunta que não quer calar. Por que não fizeram antes, aí me referindo até ao nosso querido senador Mano Ferri, que usou isso na campanha dele. Por que não fizeram antes essa reforma? Motivação política, medo de desagradar, achavam que não precisava, porque como o senhor está falando, já era uma coisa que era prevista, porque quem trabalha com cálculo sabe o que vai acontecer no futuro. Dá para prever isso? Miraci, é lamentável, mas, infelizmente, a prática política que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos é a de tratar as questões que são fundamentais para a estruturação da economia nacional, para a reforma do Estado brasileiro, do modelo de Estado brasileiro, sem a seriedade que o assunto requer. Não existe interesse nenhum em se esclarecer a população sobre a questão da reforma da Previdência, sobre a questão da reforma tributária, por exemplo, que são temas que estão há 20, 30 anos, sei lá, em discussão. Muito tempo. Então não são votados, não são discutidos, a discussão não se conclui, porque não é de interesse, infelizmente, digo mais uma vez, de quem nos representa no Congresso Nacional, senão esses assuntos já tinham sido resolvidos. A solução, na medida em que o tempo passa, a solução se torna cada vez mais dolorosa. Seria um comparativo com um paciente. Eu não tratei daquela feridinha pequenininha quando ela abriu, aí eu demorei, não, vou no médico amanhã, vou comprar o remédio depois de amanhã, vou no outro mês, e quando você chega, você vai terminar amputando a perna. Vai terminar amputando a perna. A lógica seria essa. O que aconteceu ontem no Congresso, na Câmara, é uma prova evidente da falta de seriedade com que o assunto é tratado. Que olha que foi reformada, né? Mais de 48% da Câmara foi renovada, né? E a gente viu aquele espetáculo. Mesmo assim, o que a gente presencia? O que a gente constata no tratamento desse assunto? É que o nosso Congresso continua, ou pelo menos quer continuar, funcionando como já é tradição. Você pode dividir o Congresso Nacional em 3 grupos. O grupo de quem vota a favor de tudo que vem, sem necessidade de discussão, sem necessidade de discutir nada, sem necessidade de esclarecer nada, simplesmente porque é governo. O grupo de quem vota contra, também sem necessidade de discussão, sem querer esclarecer nada, simplesmente porque é da oposição. E aqui no meio a gente tem um contingente considerável de parlamentares que definem o final das contas tudo, que no final das contas vão definir, que procedem sempre na lógica do me agrada que eu voto. A grande verdade é essa. Não, o pior que é. Né? Isso para mim ficou patente, onde ficou evidente. Ninguém quis discutir com seriedade a proposta. O que tem de essencial na proposta, por exemplo, se o modelo de previdência adequado a gente é o modelo de repartição, o modelo de capitalização, não mereceu a atenção de ninguém. Você fala na aposentadoria do meio rural, para ser simpático a quem está no meio rural. O BPC é quem não tem quem nem contribuir e vive na extrema pobreza, vamos supor. O BPC. Veja a margem de negociação
que existe aí. Como é que funciona hoje? Quem tem 65 anos recebe um salário mínimo. Qual é a proposta? A partir de 60 anos, você passa a receber R$400 e só a partir de 70 você recebe um salário mínimo. Por que não deixar o cidadão definir se ele quer receber 400 a partir de 60 e só receber o salário mínimo completo a partir dos 70? Você quer entrar no meio com 65? Por que não? Agora, isso tem que ser discutido dentro de todos esses detalhes, o Guiraci e Pedro. Todos esses detalhes. Alíquotas, faixas de alíquotas, BPC, tempo de aposentadoria. Tudo isso deve ser discutido dentro de uma discussão sobre como fazer a transição do modelo de repartição para o modelo de capitalização. Certo. Nós precisamos antes definir qual é o modelo de previdência que é adequado para o país. Professor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a pessoa que está acompanhando a gente o que é esse bendito modelo de repartição e o que é esse modelo de capitalização. Porque engraçado, quando a classe política fala, vai para a televisão, quem é contra diz assim, vai ser igual ao Chile, que o povo hoje não recebe mais nenhum salário mínimo, aumentou o número de suicídios. E aí nem sabe, exatamente. Exatamente. Então conhece a realidade do Chile, não sabe o que são esses modelos e nem os grupos que estão defendendo a sua contra-reforma querem explicar direito o que são esses modelos. Naquela lógica que o senhor falou, querem aprovar ou derrubar de qualquer jeito. Então, a tendência de migrar do modelo de repartição para o modelo de capitalização está acontecendo no mundo todo. Alguns países, inclusive, usando sistemas mistos na fase de transição. O que é o modelo de repartição? Todo mundo contribui, vamos dizer de forma bem simples, né, para se fazer entender. O objetivo da gente aqui, como o Pedro deixou claro no começo, é o esclarecimento. Né? Então, de uma forma bem simples, a gente pode considerar que o modelo de repartição é o modelo onde todo mundo contribui e a contribuição de todo mundo vai para um fundo que paga a aposentadoria de todo mundo. É o que acontece atualmente. É o atual modelo. Ora, por suas características, esse modelo é adequado para os países de população jovem, onde você tem muita gente contribuindo e pouca gente recebendo. Que era o Brasil da década de 50, 60, 70, né? Isso aí. Na medida em que a população vai envelhecendo, a tendência é você migrar para o modelo de capitalização. Por quê? Porque o modelo de capitalização é um modelo onde todo mundo contribui, mas parte daquilo que você contribui vai para um fundo que é individual, vamos dizer assim, que vai servir para financiar a sua aposentadoria. É como se fosse uma poupança forçada que você está fazendo para usar na velhice. Então, por suas características, esse modelo é o modelo mais adequado para os países, teoricamente, seria o modelo mais adequado para os países de população com idade mais avançada. Que é o caso do Brasil hoje? Que é o caso do Brasil hoje. Nós estamos caminhando para isso. Alguns países, Japão, França, já têm a perspectiva de vida de sua população em 82, 83 anos. Nós já estamos com 73. Estamos chegando lá, né? 30 anos atrás era 62.
Então nós estamos precisando refletir sobre isso. Fazem crítica realmente ao modelo do Chile. Certo? Não tenho dúvida. Agora, o que você prefere? Ganhar 2.000 e gastar 1.500 com remédio? Ou você prefere ganhar 1.000 e gastar 100 com remédio? Eu teria um troco A pergunta fica o internauta. Você que vai assistir vai tirar sua conclusão por esse aspecto que as pessoas não observam. e tem que ser deixado claro, né, Pedro? O idoso no Chile recebe pouco, Mas gasta pouco. mas gasta pouco, com saúde gasta pouco. Mas professor, mas por que ele gasta pouco com saúde? Porque lá a saúde é bem atendida. Porque o país, a economia do país está pujante. O país tem um ritmo constante de crescimento, certo? Sim. E isso faz com que a vida se torne mais barata, por exemplo. Os medicamentos são mais baratos, o Estado pode dar... Sua situação de saúde em função das condições em que você vive é melhor? são bem melhores, porque não resta dúvida de que quem vive com um bom sistema de esgoto, um bom sistema sanitário, menos poluição, Entendi. tem uma saúde melhor na velhice. Aí você Então, a gente precisa pensar sobre essas questões. E até, o Biraci, certo? Olhar para o Chile. Olhar para o Chile e se a gente entender que o modelo de capitalização é mais adequado para a gente, olhar para o Chile para se tiver sido cometido algum erro lá, não cometer aqui. Porque, como eu digo, o importante é a transição de um modelo para o outro. A pergunta é, por que todo mundo só fala no modelo do Chile? Não, boa O pergunta. negócio Não existem outras não tem, realidades porque, que a gente assim, o pode- senhor falou que é um sistema que está sendo usado paulatinamente em todo mundo. Existe. Mas pegaram o Chile para Cristo. Todo mundo só fala em Chile. Porque o modelo do Chile é bom, o modelo do Chile é ruim. O Chile está matando o aposentado, quando não mata o aposentado se mata. Porque essa é uma ideia que estão tentando vender. Porque descobriram que a aposentadoria no Chile é pequena e quem usa o argumento do Chile é quem faz oposição ao governo. Pronto, olha, para você internauta, Então- a história é essa. Como eu disse, existe gente que é contra porque é contra. Existe gente que... Existe gente que é a favor porque é a favor. É um negócio... Então, o que é um nós negócio precisamos meio sem lógica. discutir, nós precisamos esclarecer todas as dúvidas. Os técnicos mesmo precisam se aprofundar. Agora, professor, é uma questão, as duas dúvidas que eu levo para mim na minha vida. Uma é política, não tem nada a ver, gente, com a Previdência. É assim, eu sempre tenho essa dúvida e acho que eu vou passar por outro plano, morrer sem enterrado com ela. A primeira é, por que Teresina vota no PSDB e não vota no Wellington Dias para prefeito e só vota nele para governador? Nunca entendi isso. E a outra é, por que as pessoas não conseguem explicar direito determinados assuntos? Nem quem quer vender o peixe, no caso o pessoal da Previdência, e nem quem é contra. Eu sei que aquela pessoa que joga contra, ela confunde os argumentos para realmente confundir propositadamente, que o objetivo é confundir para que você não entenda e ser contra ou por gravidade, ou por uma opinião geral, de uma forma geral. Mas quem está tentando convencer não está tendo competência para mostrar argumentos. Porque isso faz parte da prática política Tá. do Brasil de algum tempo para cá, onde o esclarecimento da população sobre os temas em discussão não interessa aos congressistas. É complicado. São temas complexos, não só a reforma da Previdência, outras que precisam ser feitas, são complexos, precisariam de uma campanha de esclarecimento, de promoção de debates, de se ouvir
a sociedade através dos mecanismos que existem por aí, tá entendendo? Mas isso não interessa porque isso não faz parte da lógica do... Ser bem claro, isso não elege ninguém, pelo contrário. Não, e isso não faz parte da lógica do processo de decisão sobre como os congressistas votam. A lógica não é essa. Porque, professor... Infelizmente, o nosso Congresso está cada vez mais distante da sociedade. Mesmo com a renovação que teve agora nas urnas, né? O que adianta a gente renovar? Botar cara nova com ideia velha? Botar cara nova com a ideia velha? Ou quem não tem ideia. Gente nova com prática política antiga. Ou quem não tem ideia. Ideia nenhuma. Talvez não saibam ainda fazer. Talvez a gente esteja num processo de transição. Mas o certo é que eu não estou vendo mudança nessa prática. O Congresso continua se distanciando cada vez mais da sociedade. O Congresso não tem mais condições, pela lógica, pela prática em que eles foram acostumados, que eles montaram seus sistemas de dominação e de reprodução política, certo? Eles não conseguem mais nem interpretar os anseios da sociedade. Ou seja, um equívoco generalizado. A sociedade não interessa. Eu fui eleito, eu faço o que eu quiser. Eu tenho mandato para isso e tenho imunidade. Que eu acho isso... Para isso. É complicado, é uma situação difícil. Então, a gente só pode lamentar. Mas isso é fato, isso é constatação. E se eu não disser isso aqui, eu não consigo justificar por que as coisas estão assim. Por que as coisas estão desse jeito. E aí, entrando nessa, como a gente já entrou na discussão do Congresso Nacional, da palhaçada, da bagunça, do circo que foi promovido nesta quarta-feira com a ida do ministro Paulo Guedes, a gente separou alguns trechos da então participação do ministro na audiência, né? E, claro, a gente não vai fugir à regra, mas a gente separou justamente aqueles temas mais polêmicos, né? O primeiro vídeo que a gente vai soltar e vai comentar, obviamente, aqui, é o debate entre o Paulo Guedes e a deputada petista Gleisi Hoffmann, que também, inclusive, é presidente do PT, em que ela afirma que a reforma só traria malefícios à população. E aí o Paulo Guedes rebate ela. Vamos nos acompanhar e na volta a gente comenta. Cometi um erro sério. Eu tentei responder a uma colocação da deputada Gleisi, quando ela falou, e o custo de transição? Me aconselharam, não reage, não, mas eu quis ser atencioso. Já acontece, isso acontece comigo. Eu tentei responder a ela. Aí o outro perguntou outra coisa. Aí eu tentei. Aí começou todo mundo a perguntar. Aí eu pergunto também. Eu sou muito respeitoso. Eu sou muito respeitoso. Os senhores têm muita familiaridade com esse ambiente. Eu não. Vocês poderiam ter um pouco de atenção comigo e considerar que eu possa cometer erros e ter um pouco de atenção comigo? Então, senhores, eu chamei a atenção primeiro para a dimensão fiscal do problema, inescapável. Está destruindo as finanças dos estados, dos municípios e do país. Em segundo lugar, eu chamei a atenção para os defeitos intrínsecos de um sistema de capitalização. Não há escape. Vocês vão chegar em casa, vão olhar para os filhos, vão pensar se vocês querem que os filhos sigam no mesmo sistema. Esse sistema não tem escape. O sistema de capitalização é um sistema que não tem bomba demográfica, não tem a bomba de não levar recursos para o futuro, não tem essa fabricação de desigualdades, porque as pessoas vão acumulando, e você pode sempre compensar no futuro com um sistema nocional onde você tem o direito de complementar. Apenas a sociedade levou recursos para o futuro. Ok, está aí, a gente viu o debate acalorado entre a deputada e o ministro. Realmente é ruim, né, professor? Ver, como você disse, tem a oposição que quer fazer a oposição de qualquer jeito e que se dane a população.
Exatamente. E o ministro, que também não é de ferro, perdeu as estribeiras. Claro que é incomum ver um ministro, por exemplo, perder as estribeiras, mas talvez é porque a oposição também exagera, né? Vê só uma coisa, ainda há pouco a gente estava comentando aqui que tem gente que vota lá contra porque é contra. Não quer discutir, não reconhece nada de positivo naquilo que está ali. Dizer que a proposta de reforma é perfeita? Não é. É um absurdo. Mas dizer que ela não tem qualidade também é um absurdo. Por exemplo, ela corta os privilégios dos parlamentares. É isso que está incomodando mais eles, no fundo? Talvez não, Biraci. Talvez não. Talvez a grande questão, a questão de fundo, seja realmente a lógica do processo de tomada de decisão deles. Pois não. Então, a gente precisa reconhecer isso se a gente quer tratar as coisas com seriedade. O ministro, tem muita coisa do ministro que eu não gosto. Mas todo mundo tem que admitir que também é incomum. Não é comum a gente ver um ministro perder as estribeiras, vamos chamar assim. E ele foi tecnicamente só, né? Porque o pessoal do governo abandonou lá. Mas ele ficou sozinho naquela comissão. Além dele não ter tido respaldo parlamentar na bancada, ele tem que responder só no embate político. Ele não é político. Ele é técnico. Ele é técnico. Também é incomum, Pedro, a gente vê um ministro passar 6 horas e meia num debate daquele. É muito longo. Porque acho que ele gosta de uma cátedra. 6 horas e meia sendo massacrado. Agora, professor Márcio, tem muita coisa dele que eu não gosto, certo? Mas talvez tenha perdido as estribeiras por isso. Porque, professor Márcio, se a gente for pegar esses recortes do que aconteceram, claro que tem a parte do show, que o parlamentar de oposição vai fazer o show dele, vai soltar piada, vai provocar o ministro, para justamente perder a calma, que o papel a nossa oposição sempre foi treinada para fazer isso, como o senhor bem falou, é uma característica da nossa política. A oposição é treinada para provocar quem está no governo. Ele não quer discutir, ele quer provocar para te ver perder a calma, para dizer, olha, ele não tem razão, ele não soube responder. Eu vim para um debate democrático e ele não é democrático. Essa é a lógica da nossa oposição e da nossa política. Mas seu negócio é meio maluco, porque, por exemplo, a questão dos privilégios, como o senhor bem tocou. O ministro Paulo Guedes, em determinado momento, fez uma comparação, porque eles apontaram a proposta que ela fez com os militares. Acho que até a maneira que o governo também está apresentando as coisas está de uma forma meio atabalhoada. Apresenta uma proposta que colocaria uma previdência reformada para os militares, mas deu uma série de garantias para os militares que acabou reduzindo bastante a economia, que ficou em torno dos 10 bilhões para os 20 anos. Não para os 90 bilhões como eles previam antigamente. Deram 90 de economia na Previdência, deram 80 de aumento pelas melhorias salariais deles, acabou 10 bilhões. Isso é um fato. E o outro que o governo também errou politicamente, eu não sei se o senhor concorda, quando o governo vendeu para a população e para quem o elegeu, que ia tratar todo mundo isonomicamente, não fez. O governo errou, ele disse assim, olha, eu vou tratar todo mundo igual. Apresentou um pacote, tentou colocar o dos militares, não tentou colocar o dos militares, a Câmara bateu o pé, preparou o pacote dos militares e acabou botando aquele discurso, você é igual aos outros, tentando privilegiar uns em detrimento dos outros. Mas aí na contrapartida, no contraponto, para não ser injusto na minha avaliação, o ministro Paulo Guedes disse uma coisa fantástica. Um funcionário da Câmara dos Deputados se aposenta na média com R$28 mil. Um general, que é o último posto do Exército, se aposenta com 20 mil redondo. Então, quer dizer, e um funcionário que entra hoje na Câmara dos Deputados entra ganhando 18. Então, um paradoxo, uma loucura. Tem alguém com privilégio aí, né? Tem alguém com privilégio. E muitos. Mas vamos tentar enfocar esse assunto também com isenção, sem imparcialidade, sendo imparcial. Primeiro, Biraci,
Eu te conheço há muito tempo. Pois é. Acompanho sua vida profissional. Obrigado. Conheci seu pai. Isso. Grande Biraci, o grande Pires de Saboia, um dos melhores analistas políticos que nós já tivemos aqui na história do Piauí. Tive o prazer de conviver muito com ele, conversar muito com ele. Aprendi muito a observar as coisas com ele, a ler, procurar ver atrás dos fatos, observar a dinâmica dos fatos. Então, eu tenho certeza absoluta que você não acha que proceder politicamente, indo para os debates, para fazer provocação, Resolve. para fazer o outro se desestruturar e tu enquanto a brecha, tenho certeza que você não acha que isso seja uma prática correta. De forma alguma. Quanto às questões dos militares, nós precisamos ver com muito cuidado, para não ser injustos. Por quê? Porque os militares têm suas especificidades. Mas não precisamos discutir as especificidades dos militares para entender o desejo deles de uma compensação. Você disse que um general de exército se aposenta... Foi o dado que o Paulo Guedes apresentou. Se aposenta numa faixa de R$20 mil Você sabe o que é que precisa para ser general de exército? doutorado. Você tem que é um curso... fazer o curso da Academia Militar, onde você recebe o título de bacharel em Ciências Militares. Você tem que fazer o curso da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, onde você recebe o título de mestre de Ciências Militares. Você tem que fazer o curso da Escola de Comando de Estado-Maior, onde você recebe o título de doutor em Ciências Militares. Você tem que ter pelo menos 2 cursos mais de especialização e no mínimo 30 anos de carreira. É uma vida que não é todo mundo que chega lá. Não é na Venezuela. General de Exército só existem 16 na ativa. Que é a patente mais alta do Exército. Só existem 16 nativas. Você sabe quanto é que ganha um delegado da Polícia Federal? Ganha mais do que ganha quase o teto. Porque, inclusive, é uma das carreiras mais bem pagas. E você sabe o que é que precisa para ser delegado da Polícia? Só nível superior para ser bacharel em Direito. Bacharel em Direito. E qualquer faculdade. Sem detrimento das faculdades, sem entrar nesse mérito. Então o que é que eles pleitearam? E o governo considerou na proposta? Sim. Uma recomposição do que eles perderam ao longo do tempo, com base numa reestruturação da carreira. Agora, porque tem muita falácia também, Biraci, nessa discussão. Por exemplo, se fala muito na pensão que filhas de militares recebem. Mas isso já nem existe mais, a lei já reformou. Assim, a nova lei é diferente. Pois é. De um tempo para cá mudou a lei. Pois é. Se não me falha a memória, 95. Foi no governo Fernando Henrique que fez essa reforma. No primeiro governo Fernando Henrique. Estendeu para o judiciário, que tinha a mesma situação. Só que os militares, para manterem o direito adquirido, eles pagavam 5% do seu soldo, ou seja, 5% do salário. Contribuíam para ter esse direito. Para manter o direito da filha a receber. Aqueles que já tinham direito adquirido. Professor, o centro agora, se só me permite, o centro agora Agora, só um instantinho. Momento. Veja só. Tu sai oficial do Exército. Aí tu começa a contribuir para que tua filha possa receber tua pensão. Sim. Tu não sabe nem se vai casar, rapaz. Você tem que fazer uma opção lá. Tinha que fazer uma opção lá atrás. Aí todos faziam. Aí, mas disse, não, eu vou me casar. O dinheiro ficou pro fundo.
Né? Não entendi. O negócio meu. Aí o senhor chegou. Isso não é deixado claro. Isso, o mais importante. Adquirido, que foi adquirido dessa forma, sem saber se você ia poder usufruir ou não. Ele já pagava em garantia independente se ia usufruir ou não. E continuaram pagando depois que a lei proibiu. Os novos não entravam mais e os velhos, para manter o direito, Olha só, era justamente... tiveram um acréscimo de 5%. Professor, era justamente nessa história, dessa seletividade do uso das informações que o senhor chegou no ponto onde eu queria tocar. Porque o que é que acontece quando a gente vai discutir as questões no nosso país? Acontece isso. Quem é contrário ou quem é a favor não tem a honestidade de tratar o assunto como um todo. Ele faz um recorte, ele tira um pedaço que interessa e apresenta. Exatamente. De quem é a culpa do déficit da Previdência. Então querem colocar agora, de certa forma, as contas na parcela dos militares, querem colocar a conta na parcela dos parlamentares, mas sempre colocaram a conta na parcela dos servidores públicos. Detalhe, não são todos os servidores públicos que recebem os super salários. Então, As super aposentadorias. A média do servidor público é baixíssima. Se você tirar pelo estado do Piauí, pelo governo federal, você não tem, por exemplo, salários astronômicos. Você conta nos dedos, só para finalizar, você conta nos dedos, por exemplo, as pessoas que têm as megas pensões aqui, como nós conversamos uma vez com o cara daquele site Custo Piauí, que é o Fala da Transparência, as pensões que ultrapassam o teto de 30 mil. Aqui no Piauí, no governo federal, a mesma coisa, são casos raríssimos. Mas aí eles trabalham a informação de um jeito para botar na conta de um tudo. A maioria dos servidores públicos do nosso estado, por exemplo, vai se aposentar com um pouco mais de um salário mínimo, com R$ 1.200 e acabou. Eu concordo contigo. Eu acho que esses exemplos, eles são muito mais eficientes. Eu, pelo menos, já usei várias vezes esse exemplo, mas não como determinante do déficit da Previdência. Eles não determinam em si o determinante do déficit da Previdência, mas eles determinam em si a formação de privilégios para determinados setores ao longo do tempo. O problema é esse. Tá? Eu não contribuí eu vou ter o privilégio. Eu não posso dizer que a Previdência dos parlamentares seja a causa do rombo da Previdência. Não, porque o valor em relação ao total é pequeno. Não é tão relevante. Mas é um assim se eu pegar isoladamente. Um parlamentar se aposenta com 30 mil e o outro se aposenta com salário mínimo. Se eu pegar o dado mostra a desigualdade. Um privilégio que foi adquirido ao longo do tempo que precisa acabar, rapaz. Concordo. Que precisa acabar. É verdade. Agora, você mudar da noite pro dia. Você acabar com esses privilégios. Tem hora, Miraci, Pedro, que eu fico meio que triste ou puto. Puto, com raiva. Aqui tá tranquilo, aqui não tem... Pensando em como é que a gente vai fazer as mudanças que esse país precisa com os atuais agentes políticos. Faz uma questão mais fácil. Ser números da Mega Sena antes do concurso é mais fácil. 53 milhões para a probabilidade é mais fácil. Mas a gente não pode escolher os números da Mega Sena, mas a gente pode escolher quem bota lá. O problema é esse, por isso que eu não consigo entender. Vai lá. Bom, a gente ainda seguindo. E aí, justamente nessa questão dos privilégios, viu? O deputado federal pelo Rio de Janeiro, do PSOL, o Alessandro Molon, afirmou que a Previdência ela não vai acabar com o privilégio de ninguém. Em compensação, Paulo Guedes disse, olha, o PT teve aí durante quase 16 anos e não fez o que deveria de fazer. Ele, inclusive, criticou o governo petista por ter ajudado a JBS e outras empresas e, inclusive, deu aquela alfinetadinha em relação à Venezuela, a ditadura venezuelana. Vamos acompanhar o que Paulo Guedes e o deputado pelo Rio de Janeiro, Alessandro Molon, disseram aí ontem, aliás, anteontem. 4 mandatos no poder, por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por que? Pergunta. Vocês estiveram no governo? Vocês são o governo.
Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. Deputados. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram dividendos. Deputados. O PSOL nasceu. O PSOL nasceu porque eles fecharam questão. A gente viu aí o ministro Paulo Guedes e o Alessandro Molon, né? Paulo Guedes dá aquela alfinetada. Assim, eu concordo que 6 horas, poxa, é demais. É demais. Eu concordo que, com o Biraci que disse, olha, a situação deixou ele sozinho lá, ele discutindo. Até porque eu volto a reafirmar, foi feita uma renovação, mas a maioria dos que estão ali não sabem nem por que estão ali. Querem mais fazer vídeo para o YouTube, para o Instagram, do que legislar. Se você chegar para esse deputado novo, só completando, para ele perguntar assim, o senhor sabe fazer um decreto, o senhor sabe o que é um decreto legislativo? Aí o cara queima, pensa, e não sai nada. Mas assim, o senhor sabe que o senhor pode fazer uma petição oral, pode fazer um requerimento oral? Aí ele vira para o lado, assessor, advogado, cadê? Aí você tira o nível... Mas também, aí é uma crítica que eu tenho que fazer, assim, eu entendo a posição do ministro Paulo Guedes, foi acuado, e é uma tentativa de defesa, mas talvez não fosse melhor ele fazer aquela alfinetada, né? Um lado fez uma provocação típica daquelas que fazem parte da velha forma de fazer política, que a gente já falou exaustivamente aqui. E o outro não teve. Ninguém para defender a provocação. Além de não ter um outro parlamentar para defender, ele não teve a habilidade política, certo? De dizer para o cara o seguinte, que o que o cara estava dizendo podia ser tratado nas instâncias, vamos chamar assim, menores. Se a definição do modelo seja a instância máxima, a definição das alíquotas, do tempo de contribuição, do tempo de idade, de tratamento diferenciado para certos setores. Não ser tratado. Isso pode ser negociado dentro do Congresso. Sim. Então, se o ministro tivesse mais habilidade política, poderia ter resolvido. Poderia ter procedido dessa forma. Agora é muito fácil a gente dizer isso. Senta lá. Agora, depois da gente ter assistido aquilo em casa, depois de ter parado, ter refletido. Deus sabe, talvez os internautas também não saibam o que aconteceu, por exemplo, na chegada do Paulo Guedes até sentar, começar a ascensão, como ele foi provocado, foi hostilizado. Porque é o seguinte, porque os deputados federais, me perdoem os animais, eles agem como animais. Por quê? Nem como animais. Eles não só se satisfazem em fazer aquele linchamento na comissão, mas antes eles provocam, eles soltam piadinhas, eles ficam fazendo zoada, eles desconcentram, são extremamente mal educados quando querem ser mal educados. É pela segunda vez, porque semana passada ele foi no Senado, teve um embate ali com a Cátia Abreu, e dessa vez é pior, né? Porque os deputados da oposição provocaram ele a tal ponto desrespeitoso, porque o que a gente vai... o temperamento dele já. Agora também, como último vídeo, para depois a gente finalizar, mas entrar um pouco mais na reforma em si, mas a gente não pode deixar isso passar em branco, porque também está no pacote de discussão, é o vídeo do deputado do PT também do Paraná, assim como a Gleice Hoffmann, deputado federal Zeca Dirceu, que chamou o Paulo Guedes de tchutchuca, e aí mexeu no calo do ministro, viu? A gente vai ver esse momento, né, grotesco, para assim não dizer, e na volta a gente comenta rapidamente sobre esse fato, porque eu acho que todo mundo vai concordar aqui, e para finalizar, realmente, sobre a reforma da Previdência em si. Vamos ver aí o vídeo. Deputado Zeca Dirceu. Ministro Paulo Guedes, quero insistir aqui, como outros deputados já fizeram, que o senhor responda às perguntas e os questionamentos. O senhor ocupa uma função pública, é, na verdade, uma obrigação conosco e com o povo brasileiro que está acompanhando aqui esse importante debate. Quero começar por duas perguntas bem objetivas. Por que o ministro
durante o processo eleitoral, os meses que antecederam a eleição, não apresentou e não debateu de forma pública essa reforma criminosa da Previdência que hoje está em debate aqui. Quero fazer um outro questionamento, ministro. Ele não era candidato. Por que ou quais foram os estudos, as projeções e as análises que o senhor produziu, que o Ministério produziu, para que fosse colocado pelo governo como prioridade a reforma da Previdência e não, por exemplo, a reforma tributária? Essa sim que acaba com privilégios. Quais foram as projeções, os estudos, que o senhor deve ter acesso e precisa apresentar aqui, que levou vocês a decidirem priorizar a reforma da Previdência, tão cruel aos mais pobres, ao invés da reforma bancária, dos seus amigos banqueiros? Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor. Por favor, deputados, ministro. Deputados, por favor, Zeca. Ministro, peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Aproveita e encerra a sessão. Me dá um encerramento. Eu vou encerrar. Vou propor o encerramento, nada mais a vir a tratar, encerro os trabalhos. Pois é, chamar de tchutchuca um ministro é falta de decoro. Ele era o tigrão com o trabalhador e era a tchutchuca com o mercado financeiro, com os banqueiros e com os setores privilegiados, né? Foi uma coisa de deboche. Parece que o Paraná é a fábrica. Fábrica de petistas? Não, assim, o estado do Paraná, para mim, é a fábrica do radicalismo no país hoje. Porque tudo que é radical, que está na política, aparecendo nacionalmente, está no Paraná. A Joyce Halsemann, a Gleice Hoffmann. Será? Não sei se é, porque o negócio... Talvez. Eu queria Talvez. Eu sei que, tipo assim, no Brasil, com todo respeito ao povo paranaense, o paranaense se acha um pouquinho acima do restante dos brasileiros. Mais do que o gaúcho. Eles se acham, porque eles se acham mais europeus até e tudo e tal. Eles são assim, é a cultura deles. E nessa elevação política, nessa última, tá horrível, tá triste. Você olhar para o líder do governo, Joyce Halsemann, você olhar para a presidente do PT, que é o maior partido de oposição, Gleice Hoffmann, pelo amor de Deus, além dos nomes complicados, louras, narizes afilados e empinados e paranaense, são duas radicais, elas são as diferentes mais semelhantes que eu conheço. E a lógica delas é a mesma. Eu te odeio de qualquer jeito, eu te odeio sem motivo algum. Guiraci. Mas é. Guiraci, deixa uma coisa. Lamentavelmente, a gente foi levado para uma situação em que vão te classificar. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Entre direita e esquerda. O problema do país não é direita e esquerda. O que estão fazendo com a esquerda é um absurdo. É um absurdo. Acho que a esquerda cometeu erros gravíssimos no país. Acho que no momento em que a esquerda precisava fazer uma autocrítica,
Ela partiu para Ela, em vez de fazer uma autocrítica, ela quis esconder, quis defender o que era indefensável. E quis criticar aquilo que ela deveria fazer a crítica dela, mas criticar o outro. Ela quis desqualificar a situação. E aí, com isso se criou um ambiente onde foi muito fácil isolar a esquerda. E a esquerda tem inúmeros pensadores, inúmeros economistas, inúmeros estudiosos com um poder de contribuição para a solução dos problemas desse país fantástico. Poderiam até estar contribuindo agora. Que poderiam estar contribuindo agora. Concordo. Que poderiam estar contribuindo nesse debate. E esse pessoal não tem mais voz. Agora, por um lado, porque foram encobertos pela parte da esquerda que quis defender o indefensável. Sim. E segundo, porque os radicais de direita também se aproveitaram disso para isolar qualquer tipo de ameaça ou que eles acham que é correto. Hoje é como você tá na rua e dizer assim, se a pessoa diz que é de esquerda, eu escondo a carteira, isso é ridículo. Isso não existe. Não existe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E a gente ouve isso muito. Pelo amor de Deus. Né? Agora, a questão do Tigrão da Tchutchuca. É ridículo, né, professor Márcio? A que nível? Numa sessão da Comissão de Constituição Eu vi isso e aqui no Justiça. Piauí, mas a nível federal nunca. O ministro. Não, estou me referindo à pessoa, mas ao cargo. A figura, o cargo, sim. O cargo. Eu acho um absurdo que a imunidade parlamentar proteja quem faz isso. O ridículo é isso. O ridículo é isso. É nesse nível que a imunidade que nós queremos tratar temas como a reforma da Previdência? Esse é que é o problema. Esse é que é o maior problema. E aí tá como a gente encontrou esse buraco, que ninguém explica. Isso, Pedro, isso por si justifica a opinião que eu tenho sobre o Congresso Nacional. Eu que não é contra-argumentação. Doido, tão fora de órbita, que se fosse uma conversa, numa discussão entre duas pessoas e um chamasse o outro de tchutchuca tigrão, o cara podia se irritar, podia partir para agressão, ou podia xingar o outro, podia sair mais ali não. Duas autoridades constituídas, um deputado federal e outro ministro de Estado. Aí o deputado federal diz essa pérola, aí ele se esconde atrás de uma coisa chamada imunidade parlamentar, porque para mim é igual assim, é a lei ser usada para esconder mal feito, é a mesma coisa. O cara diz assim, a polícia prende, a justiça solta. Não, a justiça não solta, quem solta é a lei feita por esses senhores, que o mesmo cara que falou tchutchuca tigrão... Tu já imaginou? Tu já imaginou? E a pessoa se falou, voasse no pescoço do Zeca e desse uma porrada nele? Não. Diz aí. Tu já imaginou? Eu vou logo falar. Se isso fosse presenciado por um Paulo Brossard, por um Ulisses Guimarães, o Pedro Simão. Se o Pedro Simão o Pedro Simão, qual seria a reação desses homens? Eles bravejar e tal. E outra coisa, se a nossa Câmara dos Deputados tivesse, Pedro, um conselho de ética que funcionasse rapidamente. Se não tivesse por exemplo, olha só, vamos para dizer que nós não estamos sendo injustos, estamos só apontando. No dia que o deputado Jean Willis trocou farpas com o então deputado Jair Bolsonaro, ali devia ser rito sumário. O cara cuspiu na cara do outro. Cuspiu, você tá fora. O cara agrediu, empurrou, você tá fora. Você virou para Maria do Rosário e chamou assim, não, você devia ser estuprada, como o Bolsonaro disse para ela. Deveria ter sido caçado na hora, automático, não tem história. Não tem história, você não tem dava um discussão. exemplo. Aí você fica alimentando, aí onde é que tá
as pessoas que são para dar o exemplo alimentam esse comportamento. Sim. Aí reflete em tudo. E aí é engraçado porque a gente não conseguiu chegar a esse nível. Porque a que nível a gente viu, a gente disse, poxa, chegou ao nível de pedir reforma tudo que foi no impeachment da Dilma. Mas aí a gente vê a votação no Senado e a gente vê essa situação, esse circo formado na quarta-feira. É muito se lamentar, né? Triste. Tem uma nova política. Bom, mas aí, para encerrar o programa, a gente ainda vai entrar um pouquinho no tema da reforma da Previdência e já, antes de terminar, inclusive, o programa, professor, a gente quer deixar o convite se eu voltar aqui de novo, porque a gente não tem a fé de que logo, imediatamente, vai passar a proposta, ainda demore um pouco, e esclarecer ainda mais as pessoas, né? Mas a quem se for aprovada, a população realmente, principalmente esses que estão desempregados, de forma imediata, eles teriam benefício, por exemplo, como a geração de empregos, de fato, porque a situação defende, olha, se a gente passar, vão ser criados empregos. De fato, se passar, a gente tem essa geração de empregos? Olha, nós precisamos destravar a economia. Esse país precisa voltar a crescer. Nós estamos já há bastante tempo em crise. Nós estamos já há bastante tempo sem a economia crescer o suficiente. Eu não estou me falando só do período de PIB negativo, mas sem a economia crescer o suficiente para absorver a população que chega ao mercado de trabalho. O equilíbrio das contas públicas contribui para isso? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Por mais que a gente fale em economia de mercado, a economia de mercado não prescinde da ação do poder público. O poder público precisa de capacidade de investimento. Mas quanto mais organizado o gasto, melhor, mais capacidade ele terá. E quanto mais eficiente for o gasto, quanto mais capacidade de investimento e eficiência nos gastos, melhor o efeito do multiplicador econômico do investimento. Tá? Outras reformas também são necessárias. A tributária. Está se falando aí em propostas de reduzir o número de tributos. Mas os deputados já estão falando, mas olha só. Está se falando, e o presidente essa semana mesmo falou em reduzir a carga tributária das empresas. Desculpa, Bira. Porque sábado passado a gente teve uma discussão com algumas pessoas e a pessoa disse que a reforma tributária é mais importante que a reforma da Previdência. Será? A gente não vai nem entrar tanto no fato, mas será? No mínimo é tão importante quanto a discussão sobre a reforma da Previdência. É preciso se pensar seriamente nesse assunto, e esse assunto vai ser discutido de imediato. Eu acho que foi uma decisão de governo começar a atacar o problema pelo lado da despesa pública e não pelo lado da receita. Deveria primeiro como eu tenho para ganhar mais, como organizar. Engraçado, os deputados que defendem a reforma tributária já falam em mudança do Pacto Federativo, ou seja, antes de arrecadar, já pensam em redefinir a distribuição. Pois é. Que é um negócio... É verdade. E esse é um tema também que tem me preocupado. Porque caiu das posições. César é o nosso deputado aqui. Tá aí uma das posições do ministro Paulo Guedes que eu não gosto. O ministro Paulo Guedes é a favor da descentralização. Eu acho que tudo que esse país, o que menos esse país precisa nesse momento, desculpe, é descentralização
da receita tributária. Todos os ciclos de crescimento econômico que nós vivemos no país coincidiram com momentos de concentração da carga tributária. Isso por quê? Porque esse país é muito grande e tem regiões com interesses completamente distintos. O interesse do Piauí é completamente distinto do interesse do Rio Grande do Sul. Sim. Sabe? E na medida em que você descentraliza os recursos, vai o Piauí andar para um lado e o Rio Grande do Sul para o outro, tá entendendo? E a União... Não vai sair do lugar. E a União perde a capacidade de estabelecer um projeto nacional de desenvolvimento, que é isso que falta a gente. O Bilaci, no século passado, o Brasil, na década de 30, tomou a decisão de modernizar sua economia através de implantação de um processo de industrialização, Sim. que ficou conhecido na literatura econômica como o processo de substituição de importações. Isso ficou estabelecido como um objetivo nacional, E foi feito. consensuado e aceito pela sociedade. Esse objetivo sobreviveu. Foi estabelecido no primeiro governo do Vargas, em decorrência da crise de 29, de 30. Sobreviveu à redemocratização, golpe que o próprio Vargas dá nele em 37. A redemocratização de 45. O Estado Novo. O golpe militar sobreviveu ao Estado Novo, sobreviveu ao período democrático entre 45 e 64. Sim. Sobreviveu ao governo militar. Na década de 80, em função do desgaste do modelo econômico, a sociedade brasileira estabeleceu como objetivo nacional a redemocratização do país. Olhou mais para a política e esqueceu a economia. As eleições diretas. Aí conseguimos. E não fomos capazes de estabelecer outro objetivo. Econômico não, até hoje, né? Ficamos como o cachorro que corre atrás de um carro latindo, e na hora que tu para o carro, ele fica rodeando ali sem saber o que fazer. Aí na hora que o carro liga, ele corre atrás do carro de novo. Pois é. Uma loucura. É o que aconteceu com a gente. Então, é fundamental que se tenha um projeto nacional de desenvolvimento definido por algum objetivo, certo? E a União trabalhe em cima dele, focada nele. A descentralização de recursos permite que cada subespaço nacional trabalhe em função de um projeto próprio, e aí você perde sinergia dos gastos, você perde a eficiência dos gastos. Então, vai ser outra discussão braba, né? Vai ser outra discussão braba, e eu tenho medo do resultado. De que o nosso ministro da Economia consiga fazer isso. Enviese por um caminho equivocado aí. Não sei. Eu tenho muito medo, porque a posição dele até agora é de que é favorável à descentralização da receita. Eu penso que não deve ser. É isso. E, inclusive, ele já disse que ninguém topar aceitar, por exemplo, essa reforma da Previdência, ele pega o chapéu e vai embora. Vamos ver, né? Primeiro se essa passa. Professor, a gente quer muito agradecer a sua participação. Como eu disse, deixar aberto. E o senhor já deixou aí lastro para a gente ter outros temas, né? Mas agradecer muito a participação do senhor aqui no nosso programa, esclarecendo. Eu acho que a gente contribuiu e vai continuar a contribuir com a população, porque, como eu já disse, eu acho que a população sabe o que tem que fazer. Se ela é a favor dessa ou a favor de outra, ela ainda não sabe, porque ninguém realmente está esclarecendo. Mas muito obrigado pela sua vinda, e o canal está sempre aberto aqui para o senhor e para outros temas que a gente puder discutir que seja de interesse das pessoas. Para mim, conversar sobre essas coisas. Tenho um prazer muito grande em conversar sobre esse tipo de assunto. Lógico que conversar com seriedade,
sem ninguém chamar o outro de Tigrão nem de Chuchu. Isso já é uma vantagem grande. Para mim é um prazer muito grande e, além de ser um prazer para mim, é preciso que eu dê os parabéns a vocês pelo programa, tá entendendo? Pelo objetivo do programa, porque é disso que a gente está precisando. É disso que a gente está precisando. E a coisa começa exatamente assim, né? A gente dando oportunidade às pessoas de falar, de esclarecer as coisas. Pode ser deputado, pode ser economista, pode ser advogado, pode ser médico, pode ser sociólogo, pode ser presidente de associação. Pode, exatamente, tem isso. Pessoal que atua na área comunitária, tá entendendo? O importante é que se discuta o assunto de uma forma que chegue à população, ao conjunto da sociedade, que é o maior interessado e a maior vítima ou beneficiado do que for decidido por quem está lá em cima. Tá? Então, não precisa agradecer. Para mim é um prazer, conta comigo. Tá? Valeu, professor Márcio. Eu vou ficar com a população como vítima, porque a população fica parada só esperando. Se vai ser uma vítima por uma coisa positiva, eu não sei. Mas infelizmente o que está... Porque não estão, a gente conversou aqui, não estão pensando no cara que vai ganhar um salário mínimo, depois não estão pensando nisso. Faz parte do processo. Nunca fez. Parece que nunca fez. Pois, gente, a gente agradece mais uma vez a vinda do Márcio aqui. Lembrando, né, Pedro, que a gente agradece também ao Tex, nosso parceiro. Não pode deixar nosso de parceiro agradecer. Que nos recebe aqui para a gente fazer as nossas gravações, o nosso programa. Não pode deixar de agradecer, inclusive ao final do vídeo você vai ver a estrutura do Tex aqui, é uma estrutura muito legal, né? Não tenho nem muito o que falar, porque se eu for falar, vou chover no molhado, porque é maravilhoso, é algo único e primeira mão aqui no Piauí, não tem, tá, gente? Aí, só para encerrar mesmo, Bira, algumas pessoas vão perguntar assim, por que vocês não falaram da discussão da ditadura militar, se é, se não é? Porque a gente acha que isso não é importante, não é isso que a população quer. A população quer discutir aquilo que vai impactar diretamente ela. Impactou, claro, é importante discutir, mas já fizeram isso, então a gente quer discutir algo mais efetivo para você e para a gente. Com todo o respeito, o que aconteceu na nossa história na década de 1960, nós estamos muito mais preocupados com o que vai acontecer no futuro do país do que ficar remoendo um assunto de 50 anos atrás pela lógica de quem seja. Não tem lógica. É igual aquela discussão sem lógica. Pronto, a discussão sem lógica se o Wellington Dias pendurar ou não a foto do Bolsonaro no Palácio de Karnak. Não interessa para ninguém. Não interessa para ninguém. Tem um vídeo no nosso canal sobre isso, que eu fiz um comentário sobre isso. Passaram, um repórter perguntou, o senhor vai, governador, botar a foto do presidente Bolsonaro? Isso não vai mudar nada se ele vai pagar o terceirizado, se o salário do técnico vai ter... Não muda, é a mesma coisa. Discutir o que aconteceu em 64 hoje não muda absolutamente nada. O que muda é um governo que trabalhe sério, que faça o país andar para que todo mundo tenha emprego e possa se aposentar um dia, independente de quem seja. Verdade. É isso. Bom, a gente disse que nos próximos programas, ou nesse ou no outro, nós traremos a fala do Frei, né, para falar sobre a reforma da Igreja de São Benedito, mas no próximo programa, como um compromisso nosso, né, Ubiraci? A gente vai trazer alguma fala dele para explicar como é que está funcionando esse método de arrecadação para fazer a reforma da Igreja de São Benedito, que a gente já disse é um símbolo de Teresina e a gente precisa restaurar, independente da sua ideologia religiosa ou qualquer coisa que seja. Bom, gente, então. Já estão na Igreja de São Benedito. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu era garoto, no fundo da igreja tinha tipo uma capela. E aquilo acabou com a última reforma que fizeram lá. Aquilo era tão bonito. Pois é. E detalhe, para reformar o teto que cedeu, não tem recurso. A reforma duraria cerca de 90 a 120 dias, no máximo 120 dias, e não tem recurso para fazer. Aí o que acontece? Os capuchinhos
estão fazendo uma campanha, por isso que a gente vai falar com o Frei, inclusive com um carnezinho de contribuição como dízimo, para poder ajudar na reforma do ensino da nossa cidade. É uma maluquice a que ponto chegando, né? Muito obrigado mais uma vez, sendo clichê. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, que é importantíssimo. Toda vez que tiver vídeo novo, chega para você, mas curte, compartilha, comenta. Por favor, contribua com a gente. Qualquer assunto que seja de seu interesse, a gente faz aqui a triagem. Claro, vai trazer ele, pode não trazer no próximo programa, mas a gente vai trazer com toda certeza, viu? E o Radar 86 está rodando por aí, com o Biraci, comigo, e a gente tem conteúdo bem legal. Já deixei inclusive o convite para o professor Márcio, quem sabe não contribua também conosco com um conteúdo bem interessante para ajudar a população. E é isso, muito obrigado, até a próxima sexta-feira, aqui novamente no É ou Não É. Abraço.